Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A palavra de hoje, irmão, se encontra em Mateus 26, 69. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Tu vem, tu estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para perto, foi ele visto por outra criada, o qual disse ao que ali estava: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou. Outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. Então começou ele a preguejar e chorar. Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmã, essa palavra me chama demais no meu coração. É quando Pedro andava com Jesus. Eu fico pensando aqui para mim mesmo. Pedro tinha uma intimidade muito grande com Jesus, que andava com ele, via os milagres que ele fazia, conhecia eles de perto. Mas nesse momento que Pedro negou Jesus, foi o medo. O medo ali tirou a fé do Pedro. Tremeu, chorou. O medo, a covardia também, que no versículo anterior ele disse, e nem que morresse, mas ele não negava Jesus. Mas quando a coisa aperta, a pessoa nega Jesus. Irmã, às vezes é uma pequena coisa, mas a fé vai embora, porque o medo chega. E nós, às vezes, por pequenos motivos, nós somos falhos. Negamos o amor de Deus, Fechamos os olhos para não ver o que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. As pelejas é grande, mas nosso Deus é maior, Mas quando vem uma luta, a pessoa nega, vira as costas, bota tanta dificuldade e esquecer que o que Deus fez na nossa vida é tão grande. É tão grande. Pedro foi o medo que atrapalhou. O medo ali de ser preso junto com Jesus, Negou, andava com ele, tinha intimidade com ele, Mas mesmo assim ele negando o que está fora, vê a aparência do seu rosto, porque quem sente o amor de Deus, quem vive na presença de Deus, tenta fugir, mas Deus não deixa. A maneira que você fala, a maneira que você anda, a maneira que você age, qualquer um percebe. Pedro negou Jesus 3 vezes ali na hora que Jesus foi preso, Ele até chorou. Não conhece tal homem. Mas teve outro que olhou para ele e disse: Verdadeiramente tu és, e estava com ele. Mesmo Pedro negando, irmão. Mas de fora percebe o agir de Deus na sua vida. Então, irmão, às vezes a gente se afasta de tão pouca coisa na nossa vida, nós se afastamos da presença de Deus. Bota tanta dificuldade e esquece o que Deus fez na nossa vida e continua fazendo. Porque o nosso Pai é um Pai fiel. É um Pai que promete cumprir. É um Pai que nunca abandona um filho. Mesmo Pedro negando Jesus, ele não abandonou. Ele sempre estava de braços abertos. Ele avisou a Pedro: Você vai me negar 3 vezes. Mas mesmo assim, o nosso Deus, o nosso Pai é fiel. Então não adianta a gente tentar sair, tentar esmorecer. Nós temos de crer cada vez mais e confiar no nosso Deus. Essa é a palavra de hoje.